Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu estou fazendo hoje aqui neste canal. É com muita alegria que eu acolho cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe cada um de vocês que me acompanha neste canal. Amém? Meus queridos irmãos, hoje eu tenho uma mensagem muito importante para falar para cada um de vocês. Hoje eu quero estar falando sobre a importância da Santa Missa para os cristãos católicos, certo? E antes de tudo, vamos pegar a nossa palavra. Convido vocês a abrir lá em João, no capítulo 6, no versículo 51. Então eu vou falar sobre... Eu vou ler tudo aqui primeiro, aí depois eu venho explicando cada parte. Amém? E Jesus disse assim: Jesus é o pão que sustenta para sempre. João capítulo 6, versículo 51. E Jesus continuou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é uma passagem bastante conhecida também, mas o título de hoje é a importância da Santa Missa, né? E por que eu estou trazendo esta palavra para vocês? Porque aqui Jesus está falando que ele vai dar a sua própria carne para a gente comer, né? E qual que é a importância da Santa Missa? É Jesus Cristo sacramentado. É quando a gente recebe aquela hóstia, que significa o corpo e o sangue de Cristo, né? É por isso que eu quero trazer para vocês esta mensagem de hoje, a importância da Santa Missa, mas lendo esta passagem da Bíblia. Então vamos começar a meditar nesta passagem. Jesus começa assim, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Olha aqui, meus irmãos. Se a gente parar para pensar, se a gente parar para refletir, o mundo inteiro pode ser salvo através de um único homem, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Através dele, o mundo inteiro pode ser salvo. Olha que maravilha, gente, através de uma única pessoa, de um único homem, que é 100% homem, mas também é 100% Deus, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele que morreu por nós. Ele carregou as nossas dores sobre si, levou os nossos pecados. Nós podemos ser salvos por meio de Jesus Cristo. Basta a gente se arrepender de nossos pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que nós é salvo. Paulo diz que nós somos salvos pela graça, não pelas nossas obras. Mas é um dom de Deus, porque a gente crê em Jesus. E quando a gente crê em Jesus, nós já somos salvos. Mas não é que a gente deve viver uma vida de qualquer jeito. Nós temos que sim fazer a vontade de Deus todos os dias. Amém? Então aqui Jesus está falando, né, que ele veio para este mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo inteiro. Infelizmente, meus irmãos, quantas pessoas preferem a porta larga? E onde leva esta porta larga? Para o inferno. As pessoas preferem uma vida fácil, né? Não são muitas pessoas que desejam seguir Jesus, são poucos. No mundo tem bilhões de pessoas.
E não são muitas pessoas que querem, que desejam a vida eterna. Tem muitas pessoas que preferem os prazeres deste mundo em vez de seguir Jesus. Em vez de caminhar pela porta estreita, que é o que nos leva ao caminho Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Então o único caminho que nos leva a Deus Pai é Jesus. Jesus também disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então Jesus é o caminho. É a porta estreita. Sim, é a porta estreita. E são poucos os que passam pela porta estreita, que é o caminho do céu, a eternidade, a vida eterna. E são muitos os que vão pelo caminho da porta larga, que é o inferno, é uma vida fácil, uma vida prazerosa. Né? Então, meus irmãos, qual caminho você escolhe? Né? A porta estreita ou a porta larga? E Jesus continua, né? As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Como pode este homem dar-nos a sua carne para comer? Então, naquele tempo, os judeus começaram a discutir um entre os outros, né? Falando assim, como que pode um homem vivo, no caso, dar a sua própria carne para a gente comer, né? E Jesus, logo em seguida, ele já responde, né? Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Então aqui já começa onde eu quero chegar, falando da importância da Santa Missa. A coisa mais importante para um cristão católico, meus irmãos, é a Santa Missa. Todos os católicos que se dizem ser católicos têm que frequentar a missa. Têm que ir todos os finais de semana na missa. E se a paróquia que você frequenta tem missa todos os dias, e se você pode frequentar as missas todos os dias, vá na missa. Não deixe a preguiça tomar conta de você. Vá na missa, porque lá é onde está o corpo e o sangue de Cristo. É o Cristo sacramentado. Nós temos que receber este corpo e o sangue de Cristo, nós católicos. Porque esse é o nosso alimento. Esse é o nosso maior alimento que nós podemos ter. É receber Jesus dentro de cada um de nós. E Jesus fala, né? Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Ele fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, se você quer ter a vida eterna, vá nas missas. Vá receber o corpo e o sangue de Cristo sacramentado. Vá receber aquela hóstia que significa o corpo de Cristo. Jesus também disse, lá em Marcos, lá no capítulo 14, que fala da instituição da Eucaristia, onde Jesus está na última ceia, com os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos à sua volta daquela mesa. E ele pega o pão, ele deu graças e fala, este é o meu corpo que será entregue por vós. Né? Depois ele pega aquele cálice e fala, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. O que seria essa remissão dos pecados? É Jesus, né, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. É o precioso sangue dele que nós somos salvos, que nós somos libertos de todo o pecado, meus irmãos. O sangue inocente que derramou por cada um de nós que somos pecadores. Né? O justo deu a vida pelos injustos. Olha isso que forte, meus irmãos. O justo deu a vida pelos injustos, que somos nós, pecadores. Então, meus irmãos, essa é a importância da Santa Missa que eu quero dizer. Jesus está lá. Jesus está sempre lá. E ele continua. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Né? Então, o corpo e o sangue de Cristo é a verdadeira comida e a verdadeira bebida que nós podemos receber. Nós cristãos católicos, irmãos, não deixe de frequentar a missa. Não deixe. Quem falta nas missas é pecado. Quem não vai na missa está cometendo pecado. Está deixando de receber o corpo e o sangue de Cristo, que é a coisa mais importante que um cristão católico pode ter na nossa vida. E ele continua. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Olha só, meus irmãos. E aquela pessoa que não frequenta a missa? Será que Jesus está nele? Né? Será que Jesus está nele? Quando a gente vai para comungar aquela hóstia, que é o corpo e o sangue de Cristo,
É Jesus entrando dentro de nós, é Jesus entrando dentro de cada um de nós. Então Ele habita em nós e nós habitamos nele. É a palavra de Deus que está dizendo isso, meus irmãos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Então quando nós recebemos aquela Eucaristia, nós temos que viver com Cristo, viver por Cristo e caminhar com Ele sempre. Porque é Jesus que está habitando dentro de cada um de nós. Então é Ele que nos transforma, né, a nossa vida. É Ele que vai falar para nós o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer. Por isso que nós temos que caminhar com Ele, viver por Ele. Que nós amamos Jesus, né? E Ele continua, e como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Então Deus, Pai, enviou Jesus nesta terra, e Jesus vivia pelo Pai, porque o Pai estava nele e o Filho estava com o Pai. Assim é quando nós recebemos Jesus. Jesus está conosco e nós estamos com Jesus. E Ele continua, assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Tá vendo? Então nós temos que viver por Jesus. E Ele continua, este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Então aqui Jesus está falando de antigamente, né? Que este pão que Ele está falando aqui não é como o pão que o pai de vocês comeram. É que naquele tempo Deus mandava o maná que caía do céu. Que também era o pão, né? Mas não é esse o pão que Jesus está falando. Porque Jesus é o próprio pão. É o pão da vida. Né? Então não é esse o pão que eles comeram lá atrás, que seria o maná. Mas Jesus está querendo dizer assim que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus continuou dizendo todas essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é uma passagem muito forte, muito bonita. E quantos irmãos e irmãs cristãos católicos que deixam de ir nas missas, ou por preguiça, ou porque não gosta da missa, ou até porque não gosta do padre. Mas vou deixar um alerta aqui, católicos. Nós não temos que ir na missa por causa de padres. Nós temos que ir na missa por causa de Jesus. Porque nós amamos Jesus. O padre está lá para celebrar a missa, para pregar a palavra de Deus. Ele também é um ser humano, ele também tem falhas. Ele também peca, ele também erra. Mas nós não temos que ir pelo padre. Nós temos que ir por Jesus. Por amor a Jesus Cristo. Né? E quantas pessoas vão na missa e deixam de comungar? E se ela deixa de comungar é porque ela está com algum pecado em seu coração que não está deixando ela comungar. E tem dois pontos aqui que um lado é certo. Porque quem está com um pecado mortal em seu coração não deve comungar. Por quê? Jesus Cristo, Ele é santo, Ele é Deus. Quando a gente toma aquela hóstia que é Jesus Cristo, nós estamos recebendo o corpo e o sangue de Cristo dentro de nós, que é santo, que é puro. Então se você está com o coração cheio de pecado, cheio de maldade, você está ofendendo mais ainda o coração de Jesus. Olha isso, meus irmãos. Você está ofendendo mais ainda Jesus, porque você está com o coração cheio de pecado. Então quando a gente for, meus irmãos, para ir nas missas, tomar aquela hóstia, vá com o seu coração o mais puro possível. Se você está indo na missa e não está indo comungar, pare com isso. Procure um sacerdote, procure um padre e vá confessar aquele pecado que você tem. Para que você receba Jesus em seu coração com o seu coração mais puro possível. E Ele possa habitar em você e fazer morada em você. Não deixe de frequentar as missas. Nós temos pecados sim, mas tem dois tipos de pecado. O pecado mortal e o pecado venial. Quais são as diferenças? Os pecados mortais são aqueles pecados mais graves. São os pecados gravíssimos que a gente comete. Ou melhor dizendo, que algumas pessoas cometem, não são todas. Né? Às vezes a gente pode até cair em algum pecado mortal, mas a gente deve pedir perdão a Deus. Procurar um padre para nos purificar, né? Para Ele absolver os nossos pecados. E os pecados veniais, nós vamos ser pecadores até o último dia da nossa vida, meus irmãos. Até o último dia da nossa vida nós vamos pecar. Então nós sempre temos pecados leves. Mas na hora da missa, quando começa a missa, nós também já pedimos perdão pelos nossos pecados. E ali os nossos pecados veniais, que são os pecados mais leves, já são absolvidos
para que a gente possa receber Cristo sacramentado, né, em nosso corpo, que a gente possa, né, receber aquela hóstia com o nosso coração mais puro possível. Então, realmente, se você está com algum pecado mortal, você não deve comungar. Você tem que pedir perdão a Deus. Você tem que confessar os seus pecados para depois você comungar. Porque senão você estará ofendendo mais ainda o coração de Jesus. Amém, meus irmãos? É uma passagem muito forte. É uma passagem muito bonita, mas eu queria trazer esta mensagem maravilhosa para vocês da importância da Santa Missa, né? Porque Jesus entregou a sua vida por nós, mesmo nós sendo os pecadores. Jesus deu a sua carne e o seu sangue para nós receber. Está na Bíblia isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá para sempre, terá a vida eterna. Jesus está falando que nós teremos a vida eterna, né? E será que nós também estamos dando a nossa vida pelos nossos irmãos? Será que a gente nega Jesus, né? Jesus morreu pelo mundo inteiro para trazer a salvação e não a condenação. Mas são poucos os que aceitam Jesus. São poucos os que seguem Jesus. São poucos os que vão passar pela porta estreita. E são muitos os que preferem a porta larga. Por isso não deixe de ir na missa. Irmãos católicos, frequentem a missa o quanto você puder. Se a paróquia que você frequenta tem missa todos os dias, vá todos os dias. Se você puder, é claro. E quando você estiver diante da Eucaristia, meus irmãos, se ajoelhe. Se ajoelhe porque ali é Deus que está ali. É Deus e Ele merece respeito, toda a glória é dEle. Então nós temos que dobrar os nossos joelhos. E quantas pessoas não dobram o seu joelho por preguiça? Porque dói o joelho. E é claro, tem muitas pessoas que têm problemas em seus joelhos e não pode. Isso tudo bem. Mas quantas pessoas que podem dobrar o seu joelho diante dele, mas não dobram por preguiça ou porque dói? Nós devemos reverenciar Deus. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos sim que dobrar o nosso joelho diante dele em todos os momentos. Esta mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, meus irmãos. A importância da Santa Missa na vida de um cristão católico. Eu espero que vocês tenham entendido esta mensagem. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo com mais pessoas, que eu creio que tem muitas pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Para saber um pouco da importância da Santa Missa. Aqui eu falei só um pouco. Não quero deixar o vídeo muito longo. Quem sabe outro dia eu faço um vídeo mais aprofundamento, falando sobre esse assunto. Mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês compreendam este vídeo. Amém, meus irmãos? Eu te agradeço de coração, vocês que acompanham os meus vídeos. Fico muito feliz com isso. Quero muito trazer a palavra de Deus aqui para vocês. Que a palavra de Deus seja espalhada pelo mundo inteiro. E que Deus levante mais pregadores da palavra de Deus. Que Deus levante cada dia mais pregadores para pregar o Evangelho. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.